E aí, vamos estudar a lição? É a terceira viagem missionária de Paulo e ele está em Jerusalém e agora enfrentando duros problemas. Enfim, ele levou consigo um homem da cidade de Éfeso e este homem chamava-se Trófimo. E duas coisas aconteceram. Número 1, Paulo teve que ficar distante do templo numa cerimônia de purificação, mais ou menos durante 7 dias, porque é isto que pedia o ritual do voto, e também havia uma lei de que todo indivíduo que vinha de terras gentílicas precisava ficar 7 dias num processo de purificação para ser recebido. Ei, que coisa diferente! O evangelho é muito diferente. Você não se purifica para vir a Jesus, você vem a Jesus e ele te purifica. Mas a religião tradicional, o legalismo diz que você tem que estar puro para ser aceito por Deus. É como se você guarde os mandamentos para Deus te receber, faça um voto para Deus te receber ou você ser aceito. Enfim, o evangelho é completamente diferente. Você vem e ele, Deus, te purifica. Mas enfim, Paulo ficou 7 dias nesse estado de purificação e ele estava na cidade com Trófimo, que era um cidadão de Éfeso, gentil. Enfim, quando ele chega ao interior do pátio do templo, acredita-se que ele estava ali com o seu companheiro gentílico de viagem. Resultado, por pensarem que Paulo havia introduzido um gentil no interior do pátio do templo de Deus, criticaram Paulo, a multidão ficou alvoroçada e queriam matá-lo até. Ei, se Paulo tivesse apostatado de fato, isso é jeito de tratar um irmão que está fraco na fé ou desviado, se fosse o caso, o apóstolo Paulo? É assim que se trata? E parece que alguns tratam um ex-membro da igreja com muito mais rigor, aspereza e desprezo do que ele mesmo tem por um pecador qualquer. Parece que o irmão que era da igreja e hoje não é mais, ele é pior do que qualquer ímpio que se aproxima para conhecer o evangelho. Exemplo, é como se você recebe um ladrão na igreja, ou seja bem-vindo, que o evangelho transforme a sua vida, que Deus mude você, um drogado, uma prostituta, e de repente o irmão que está desviado, não, você já conhece a verdade, você está afastado, e parece que trata com mais aspereza. Enfim, devemos amar a todos, independente da circunstância que ele se encontra, e recebê-los, e as pessoas não têm que ser purificadas para vir, elas precisam vir para serem purificadas. E Paulo, então, estava quase sendo eliminado, morto pelos irmãos judeus. E aí um imperador romano chamado Cláudio Lisias, ele interveio, aprisionou Paulo, o atou com correntes e o levou então para a fortaleza. E foi isso que livrou Paulo da morte, porque os irmãos queriam matá-los. Irmãos não são feitos para matarem uns aos outros, irmãos são feitos para amarem uns aos outros. E irmãos não são feitos para promulgar inverdades e nem determinadas verdades, entre aspas, para destruir a vida alheia. Mas apoiemos uns aos outros e ajudemos uns aos outros, sejamos fonte de bênção e não de maldição. Paulo recebeu um péssimo tratamento dos irmãos e que não sejamos irmãos que tratemos mal aquele que se aproxima de nós. Deus nos abençoe e nos use. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo exemplo aqui na história de Paulo e de como temos que agir diferente a fim de amar as pessoas que se aproximam da gente. Obrigado, porque nós não nos purificamos para irmos ao Senhor, mas nós vamos ao Senhor e o Senhor nos purifica com o sangue de Jesus. Por isso, nas tuas mãos nos colocamos e o fazemos em nome de Cristo. Amém.